Olá, estamos aqui para mais um bate-papo aí pedagógico, um bate-papo ouvindo aí as demandas de vocês. Eu tenho feito aí algumas pesquisas com vocês para saber quais os temas que vocês pretendem estar ouvindo e que a gente possa estar discutindo aqui no meu Instagram, como uma profissional da educação, como uma pessoa que ama a educação. Bom dia a todos vocês que estão entrando e hoje o nosso bate-papo é sobre educação inclusiva, educação especial. Recentemente fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando se vocês gostariam de ouvir sobre educação inclusiva, especial ou educação infantil. Venceu a educação especial inclusiva, mas por pouca diferença da educação infantil. Então o nosso próximo bate-papo será de educação infantil. Mas hoje nós faremos sobre educação inclusiva, educação especial. Eu tenho uma convidada muito especial com a gente, que é a doutora Sarita, mas antes de chamar a doutora Sarita, de convidar a doutora Sarita, eu quero contextualizar um pouquinho o porquê dessa conversa, esse bate-papo no dia de hoje. Tô vendo aqui o seu Oswaldo de Adamantina, um beijo para o seu Oswaldo, secretário de Educação de Adamantina. Tô vendo aqui algumas mães da rede municipal de Mariporã, Camila, beijo Camila, uma mãe super presente. Bom, enfim, então eu fico muito feliz de ver as pessoas aqui acompanhando. Sabemos aí que é um tema muito importante. E por que eu estou trazendo esse tema para vocês? Por que eu propus a vocês esse bate-papo? A educação inclusiva no Brasil sempre é um desafio muito grande. A educação inclusiva é ainda muito recente no Brasil, as legislações, enfim. E agora no período pós-pandemia, agora no retorno das aulas, evidenciou ainda mais as nossas fragilidades com relação à educação inclusiva, tanto por parte das escolas quanto por parte das famílias. Então, muitas vezes, as famílias não sabem quais são os seus direitos, a escola não sabe qual é o seu papel, os professores não sabem como atuar e o que são salas de atendimento especializado, qual é o papel da educação. Então, é isso que nós estaremos discutindo. Primeiro, é muito importante deixar muito claro que a educação especial, na perspectiva inclusiva, ela tem o papel de trabalhar a educação. Então, é muito importante deixar claro aqui para vocês que na educação nós não podemos fazer nenhum tipo de atendimento clínico. E isso nós vamos falar no decorrer aí do nosso bate-papo com a doutora Sarita. Mas, em primeiro lugar, é muito importante deixar claro isso. Não fazemos atendimento clínico na educação. Então, não adianta o pai solicitar alguns profissionais por conta da necessidade do filho, como fono, psicóloga, algum tipo de alguma terapia, alguma terapeuta, sendo que a educação especial, na perspectiva de educação inclusiva, o próprio nome diz, nós temos que incluir o aluno no ensino regular e no contraturno dar todo o apoio, dar todo o suporte de atendimento educacional especializado. E o próprio nome já diz, é atendimento educacional. Então, é muito importante deixar muito claro isso. Na educação, nós não fazemos atendimentos clínicos. E uma outra questão que tem trazido aí muitos questionamentos. Qual criança tem direito ao cuidador, ao profissional de apoio, ao mediador na sala de aula? Então, isso é uma outra questão que nós também vamos trazer aqui. Mas, quando nós falamos de educação, nós não podemos também esquecer que nós temos toda uma legislação por trás disso. Então, por isso que hoje eu convidei a doutora Sarita. Deixa eu só abrir aqui o mini currículo da doutora Sarita. A doutora Sarita estará conversando com a gente, doutora Sarita da Mata Dias Pérez. Ela é especialista em Direito Educacional, Direito Municipal e Direito do Trabalho.
sócia do escritório Grabowski Advogados Associados e da Pública Gestão Educacional. A doutora Sarita também é assessora de diversos sistemas municipais de ensino na área de direito educacional e a doutora Sarita também é a nossa advogada da Undime São Paulo, uma vez que a Undime tem no seu apoio jurídico o escritório Grabowski Advogados. Já tem uma pergunta, o cuidador precisa ser um professor? Não, o próprio nome já diz, é cuidador, não é professor. Isso que as pessoas, os professores e as famílias têm que ter muita ciência disso. E aí nós vamos estar conversando sobre isso com a doutora Sarita. Eu vou convidar a doutora Sarita agora para entrar. Deixa eu só encontrar aqui a doutora Sarita aqui. Guardando aí a entrada da doutora Sarita. Oi, doutora. Olá, Márcia, tudo bem? Bom dia a Tudo todos. bem, e você? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Primeiro quero te agradecer por ter aceitado estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Eu fiz uma introdução, né, para as pessoas que estão nos assistindo, falando um pouquinho o porquê desse nosso bate-papo. Eu sei que muitas dúvidas vão surgir no decorrer. Nós temos aí um roteirinho que nós já conversamos. A doutora Sarita me apresentou as principais dúvidas que chegam até ela no escritório sobre educação inclusiva, sobre o atendimento. E é assim que nós vamos fazer. E aí depois vocês podem ir fazendo as perguntas, mas nós já temos um roteiro aqui de perguntas que a doutora Sarita estará respondendo. E aí a gente vê se no decorrer a gente consegue também respondendo as perguntas que estiverem no chat. Doutora, antes de começar aí as perguntas, eu gostaria que você fizesse aí uma fala inicial aí de boas-vindas aos que estão nos assistindo. Olá, pessoal, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Eu tô vendo aqui, tá subindo aqui na live, várias pessoas conhecidas. Seu Oswaldo, um beijo para você. Obrigada pela participação, seu Oswaldo, né? Aqui de Adamantina, eu sou de Adamantina. Tô vendo algumas amigas aqui, a Érica, o pessoal da nossa equipe, lá do Grabowski Advogados Associados, alguns clientes. Então, muito obrigada a todos, bom dia. Obrigada, Márcia, pelo convite. É sempre muito especial falar sobre educação especial, porque nós que trabalhamos na educação sabemos que realmente é desafiadora, existem muitas dúvidas. Então, hoje o meu objetivo aqui é contribuir com vocês, contribuir para esse debate, esclarecer algumas situações, porque quando a gente tem conhecimento, esse conhecimento traz clareza, traz segurança para a equipe. Então, nós temos aqui, pelo que eu observei, tanto pais de alunos como membros da equipe escolar, profissionais da educação. Então, todos nós precisamos desse conhecimento para melhor oferecer o atendimento para o aluno, mas também a atuação aí do profissional ser uma atuação segura. E eu espero aqui nesse nosso bate-papo trazer várias dicas para vocês. Eu não vou esquecer aqui também do pessoal de Itanhaém, da equipe de esporte pedagógico de Itanhaém. Obrigada pela participação. Na quinta-feira nós estivemos conversando sobre esse assunto lá e a equipe toda disse que iria acompanhar a nossa live. Então, um beijo para todo mundo. Obrigada. Obrigada, doutora. Nossa, eu tô vendo, tem gente aí do estado todo, Cafelândia, Boituva, enfim. Oi, Tom, um super beijo aí, o Tom da Fase Educação também. Olha o pessoal de Itanhaém aí. Brotas, ontem eu passei pertinho de Brotas, estava voltando de Bauru. Bom, vamos lá. Acho que a primeira coisa que a gente precisa esclarecer, doutora, é a diferença de educação especial e educação inclusiva. Então, muitas vezes a gente não sabe nem o termo correto de usar. Então, nós temos a educação especial, só que na perspectiva inclusiva, né? Até a gente conversou um pouquinho. Eu, particularmente, como educadora, toda essa minha trajetória na educação e tudo que eu aprendi muito quando eu estive como secretária aqui em Atibaia sobre educação inclusiva. Eu acredito muito na educação especial dentro da perspectiva inclusiva.
né? Onde o aluno ele tem o direito de estar sendo incluído em todo o processo educacional regular. Quando nós falamos de educação especial, nós temos que tomar cuidado porque existe aquela educação especial que é só a classe especial, né? Que faz o atendimento específico apenas para os alunos né, em classes especiais. E no caso, nós temos uma política nacional e eu queria que você falasse um pouquinho dessa política nacional de educação especial na perspectiva inclusiva, o que tem acontecido aí no nosso cenário nos últimos meses aí, que tem acontecido alguma coisa, que eu acho que é o primeiro passo para a gente entender de educação especial e educação inclusiva é entender um pouquinho essa nomenclatura e o que de fato deve ser. Isso mesmo, Márcia. Bom, e falando de legislação, e aqui, pessoal, eu já esclareço que o meu foco, a Márcia pode falar um pouquinho mais aí da parte pedagógica, mas eu, como a Márcia me apresentou, sou advogada, sou especialista na área de educação, então meu foco é a área de legislação. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esse aspecto. Falando de legislação educacional, de política nacional de educação especial, nós temos ao longo aí de mais de 30 anos, desde a Constituição Federal, a educação especial na perspectiva inclusiva. Então, se a gente analisa a Constituição Federal, a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as resoluções do Conselho Nacional de Educação, os próprios documentos emitidos pelo Ministério da Educação são de educação especial na perspectiva inclusiva, ou seja, o aluno ele tem que estar inserido na classe do ensino regular, que é a questão da inclusão, e receber o atendimento educacional especializado no contraturno escolar. Então, esse é o desafio e essa é a legislação atualmente vigente que todos os sistemas de ensino vêm trabalhando aí há anos para que fosse consolidada. Tá? Inclusive, eu dando uma pesquisadinha, eu vi que em 2019, nos documentos que foram divulgados pelo MEC e pelo INEP, quase 90% dos alunos de educação especial estavam incluídos nas classes regulares. Então, vejam que nós tivemos aí um avanço ao longo de 30 anos. Porém, agora, no final do ano de 2020, nós tivemos um decreto, né, federal dispondo sobre a nova Política Nacional de Educação Especial. É o decreto 10.000 e... Deixa eu só pegar aqui. O decreto 10.502, ele é de setembro de 2020. Ele instituiu uma nova Política Nacional de Educação, falando que ela é equitativa, inclusiva e com aprendizado ao longo da vida. Porém, essa política nacional, essa nova política nacional foi fortemente criticada pelos especialistas da área, pelas entidades de classe. Por quê? Embora ela tenha sido divulgada e publicada com o intuito de apresentar mais opções de atendimento aos alunos, ela rememorou termos e estratégias e ações que tinham sido abolidas pela Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, como a questão das classes especiais e das escolas especiais. Então, ao longo dos anos, nós tivemos um grande desafio para incluir os alunos, ofertar a educação especial inclusiva, mas aí fomos surpreendidos por essa nova Política Nacional de Educação. E, além disso, além dela rememorar e trazer aí essas novas estratégias de classe especial e escola especial, uma outra crítica foi com relação à possibilidade da família escolher. A família escolher se faria a matrícula do seu filho na classe especial ou na escola especial ou na escola regular no ensino inclusivo. Então, foram essas críticas que aconteceram. E por conta disso, logo ali em dezembro de 2020, o Supremo Tribunal Federal essa questão já foi levada ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade, e houve uma decisão suspendendo a eficácia desse decreto. Tá? Então, hoje, nós não temos em vigor no nosso país essa nova Política Nacional de Educação Especial. Tá? O que nós temos é a política de educação especial na perspectiva
inclusiva. E aí hoje aqui a gente vai, ao longo do nosso bate-papo, eu pretendo esclarecer para vocês quais são esses documentos normativos. Tudo bem? Perfeito, doutora. Então, assim, é muito importante entender essa diferença. Então, o aluno, ele tem o direito de estar no ensino regular, na educação, no ensino regular, na modalidade regular, no entanto, no contraturno, estar recebendo atendimento educacional especializado. Mas e nos casos gravíssimos, né? Então, nós temos casos, e aí vai muito do acompanhamento, vai muito da avaliação da equipe de profissionais. Nós temos casos que muitas vezes a criança está no ensino regular, apenas no ensino regular, sem um atendimento mais focado nessa questão da deficiência, muitas vezes acaba sendo até prejudicial para o próprio aluno. E aí nós temos, né, as escolas de educação especial, mas que, antes de tudo, essas escolas, elas devem ter a sua matrícula regular. Então, eu vou dar um exemplo à PAI. Então, em Mariporã, na Secretaria de Educação de Mariporã, esse ano nós firmamos um convênio com a PAI, para que eles possam atender alguns alunos, onde nós não temos tanta especialidade assim, muitas vezes os pais também procuram. E aí, só que é muito importante dizer que a PAI, antes de ser a PAI, ela também é uma escola regular, ela também é uma escola que tem a sua matrícula no ensino regular, porque a política nacional, apesar de ter sofrido aí no finalzinho de 2020 essa alteração, graças a Deus nós tivemos aí, tivemos essa reversão aí dessa política, para que nós continuemos com a política, com a educação especial na perspectiva de educação inclusiva. Doutora, surgiu uma pergunta, se é obrigatório, isso eu também já me questionei e não encontrei resposta. O aluno que tem algum tipo de deficiência, ele frequenta o ensino regular e no contraturno ele tem o atendimento especializado, educacional especializado, que são as salas de AE. Cada município tem um formato de sala de AE e depois eu vou estar comentando um pouquinho. O aluno, ele é obrigatório, a família é obrigada a levar o aluno na sala de AE, a frequentar o atendimento educacional especializado? Nós temos algum mecanismo para cobrar isso da família? É obrigatório sim, Márcia. A partir do momento que essa criança, que esse aluno está inserido na rede regular de ensino e ele pertence à faixa de ensino obrigatório, de 4 a 17 anos, é dever da família e da equipe escolar zelar pela frequência desse aluno, tanto no ensino regular quanto no AEE, tá? Quando a gente analisa a legislação educacional em geral, nós temos ali a faixa de atendimento de ensino obrigatório no nosso país. Então, hoje as famílias têm liberdade de matrícula apenas das crianças de 0 a 3 anos. Então, de 0 a 3 anos, eu decido se eu matriculo meu filho na rede oficial de ensino ou não, pública ou privada. A partir de 4 anos, isso é obrigatório. E é obrigatório não só o ensino regular, mas também a educação especial, que é uma modalidade de ensino. Então, todas as regras, todo aquele conhecimento que nós temos de legislação educacional, de dever de frequência, de notificação de conselho tutelar, se aplica para a modalidade de educação especial. Então, se o aluno não está frequentando, a equipe escolar deve comunicar à família, deve conversar, deve adotar todas as estratégias de busca ativa e, em último caso, se for necessário, buscar ali as instituições que são parceiras e que atuam aí para preservar os direitos dos alunos, Conselho Tutelar, Ministério Público. Porque a gente tem sempre que ter em mente que esse é um direito do aluno, tá? Então, primeiro a gente tem que preservar o direito do aluno. Muito bem, doutora. Então, só reforçando, acho que acabaram de fazer de novo essa pergunta. A Vânia está perguntando, o AE é obrigatório? Assim como o ensino regular, a criança tendo direito também do atendimento educacional especializado, ele também, uma vez que é direito da criança, cabe aí à família estar aí zelando por esse direito.
Então, eu acredito que é um trabalho de conscientização que nós devemos fazer com as famílias, porque se o aluno tem esse direito é porque ele tem essa necessidade e uma vez ele tendo direito, a família tem essa obrigatoriedade de estar acompanhando e fazendo com que esse direito, assim como a Prefeitura, a Secretaria de Educação, também tem a obrigação de ofertar isso às crianças, aos alunos. Doutora, surgiu uma pergunta de escola particular. É obrigatório na escola particular também oferecer o atendimento educacional especializado? Não sei se você tem essa informação. Na escola particular, quando a família decide que vai fazer a matrícula do seu filho na escola particular, ela tem que oferecer, obviamente, essa escola todos aqueles recursos que o aluno precisa, tá? Então, vamos supor que um aluno ele precisa de um intérprete de Libras ou um profissional de apoio. Eu não sei, assim, eu não atuo na área particular, não posso passar aqui para vocês como que está em termos de jurisprudência, de aplicação de legislação. Porém, o que eu tenho conhecimento é que a escola particular ela tem que oferecer todos os recursos que aquele aluno precisa sem ter um custo adicional. Porém, esse AEE organizado e regulamentado que nós temos nas normas do Conselho Nacional de Educação, elas sempre se referem ao atendimento público, tá? Então, quando essa família ela opta por custear esse ensino, ela, obviamente, que ela irá buscar uma instituição de ensino que oferte ali todos os recursos para o seu filho. E caso necessário, se esse aluno precisa de um acompanhamento a mais, complementar ou suplementar, que a instituição não ofereça, essa família terá que custear esse atendimento também. Então, por exemplo, se esse aluno precisa de um fono, de um tratamento, de um acompanhamento de um psicopedagogo, enfim, no contraturno, e essa instituição não consegue oferecer isso, a família, já que ela assumiu o ônus da educação, ela também tem que ter em mente que ela irá custear isso. Agora, na rede pública, a criança tem todo esse atendimento, tá? Que tanto essa matrícula no ensino regular que nós temos, como tem numa escola particular, mas também esse formato de AE, de salas de recursos multifuncionais para atendimento complementar ou suplementar desse aluno no contraturno, tá? Então, em termos de regulamentação das resoluções do Conselho Nacional, na área pública nós temos fortemente essa regulamentação. Na área particular, se a família não encontra uma escola que atenda a todas essas necessidades, particularmente essa família terá que custear e buscar o auxílio desses profissionais que deem esse suporte, tá? Mas lembrando que o direito de matrícula na rede pública é direito de todos os alunos. Então, a família ela tem essa opção de matricular na rede particular ou na rede pública. Se ela optar pela rede particular, tem que ter consciência que terá que arcar com esses custos. E eu acredito que por conta disso, doutora, falando enquanto gestora pública, nós temos muitas procuras na rede pública justamente por oferecer todos esses atendimentos, uma vez que nós temos essa obrigatoriedade e também nós temos todo o gabarito e toda a estrutura de oferta aí do ensino, da educação inclusiva, o atendimento educacional especializado. Doutora, falando ainda sobre a AE, surgiu aqui uma pergunta, e aí isso eu vou poder responder, né, mais na parte pedagógica, porque o aluno, para frequentar a sala de AE, ele deve ser um aluno com laudo, ele deve ser um aluno laudado, até para que nós possamos inserir isso no censo escolar. Porque essa matrícula, ela também conta, e ela é muito importante, inclusive, para recursos do governo federal. Então, para o aluno frequentar uma sala de AE, ele precisa sim ser um aluno laudado, até para que o próprio nome da sala diz, atendimento educacional especializado. Então, precisa saber qual é a deficiência da criança, do aluno, para que a partir dessa deficiência haja o atendimento especializado de acordo com a sua deficiência. Então, assim, é preciso sim estar já com o laudo, para que essa criança seja matriculada no AEE. E aí, doutora, como que pode ser ofertado esse AEE na questão da legislação?
Bom, começando pelas normativas do Conselho Nacional de Educação, que nós temos em vigor hoje, as principais são a Resolução número 2 de 2001, que é bem antiga já, e regulamenta e traz várias diretrizes para a organização da educação especial, e a Resolução 4 de 2009, que é a resolução que trata especificamente do AEE, que é aquele atendimento educacional especializado que é realizado no contraturno escolar, tá? Então, matricula-se o aluno na classe regular, num turno, no contraturno, ele tem direito de ter esse atendimento complementar. Como que é esse atendimento? Ah, Sarita, existe uma regra, uma quantidade de horas que esse aluno tem que frequentar, uma carga horária mínima, o número de dias na semana? Não, a nossa legislação nacional não traz essas referências. Por isso, Márcia, fica aqui a minha orientação para as equipes gestoras, para os profissionais da educação que estão nos assistindo, como é importante que, no âmbito do sistema municipal de ensino, ali do seu município, do seu sistema, que tenha uma legislação local regulamentando essas questões, tá? Muitas vezes os municípios se amparam na legislação da rede estadual, mas não precisa, porque nós temos diretrizes nacionais, porém a própria LDB ela dá aí autonomia para os sistemas de ensino emitirem normas complementares. Então a minha orientação é que se tenha uma normativa local regulamentando como é o atendimento, quantas vezes por semana, quantas horas por semana será ofertado o atendimento educacional especializado. E aí entra uma questão muito importante, que é a questão da equipe técnico-pedagógica, da equipe escolar, em avaliar cada caso, cada aluno de educação especial, quanto tempo ele precisa do AEE. Porque não existe uma regra. Cada aluno tem uma deficiência, tem um transtorno, tem uma necessidade educacional. E tanto é que ele tem direito de ter ali um plano de atendimento individualizado, no qual será adotada uma estratégia de atendimento de acordo com as suas necessidades educacionais. Então, nem todos os alunos precisam frequentar todos os dias o AEE ou a quantidade de horas por dia. Por isso que nós sempre orientamos que seja no âmbito do sistema de ensino, se for um município pequeno, por exemplo, ou se for um município maior, um sistema de ensino maior, que tem polos de educação especial, ou que tem classes multifuncionais em várias escolas, constituir comissões em cada escola, ou em cada polo, ou uma comissão no âmbito do sistema de ensino, com profissionais qualificados que possam fazer essas avaliações dos alunos. Então, verificar se esse aluno é um aluno, primeiro público-alvo da educação especial, verificar que, uma vez sendo aluno, quantas vezes por semana ele precisa do AIE, quais são os profissionais, os recursos pedagógicos e de profissionais que esse aluno precisa. Por quê? Porque quando você submete isso a uma equipe multiprofissional, isso traz segurança para a atuação de todos. E aí, só voltando aí um pouquinho nessa questão do laudo, da questão do laudo clínico, essa é uma dúvida que a gente sempre recebe. Por quê? Você colocou aí que é necessário ter o laudo clínico para fazer a matrícula desse aluno no AEE. Porém, nós temos uma nota técnica do Ministério da Educação no sentido de que o laudo clínico ele é um documento complementar, tá? Então, em determinados casos, onde a família sabe que precisa do atendimento, a equipe escolar verifica que esse aluno precisa de um atendimento a mais, de um atendimento especializado, é possível, sim, a oferta desse atendimento educacional especializado para esse aluno, tá? Ainda que não se tenha, talvez, um diagnóstico clínico fechado, tá? Eu vou falar aqui para vocês, é a nota técnica número 4 de 2014 do Ministério da Educação. É uma nota técnica que traz aí orientação sobre os documentos que são necessários, né, para os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação no censo escolar. Então, é para fins de matrícula e cômputo desse aluno no censo escolar e automaticamente para recebimento de recursos. A gente sabe que, né, por exemplo, no Fundeb, a legislação do Fundeb garante o recebimento dessa dupla matrícula. O aluno que está no AEE e está na classe regular, o município recebe
esse recurso. Então, em determinados casos, em situações excepcionais, a equipe escolar, essa equipe pedagógica, essa equipe multiprofissional, ela pode sim emitir um laudo, um parecer que é educacional, falando sobre as necessidades educacionais desse aluno, tá? Então, eu só queria aqui reforçar que, de fato, o atendimento é educacional e não clínico. E a equipe escolar, ela tem força, ela tem competência e, segundo a nossa legislação, segundo as diretrizes do Conselho Nacional de Educação, segundo as notas técnicas do MEC, essa equipe escolar é competente, de fato, para avaliar os alunos e estabelecer quais são as suas reais necessidades, tá? É importante, eu sempre acabo reforçando a questão do laudo, doutora, porque nós que estamos do lado de cá, no dia a dia, é muito comum as famílias e muitas vezes os professores terem essa intenção de encaminhar para o AE e muitas vezes o aluno ele só está com uma dificuldade de aprendizagem. Sim. Então a gente não pode confundir as salas de AE com sala de reforço escolar. Né? Então, porque senão a gente acaba sobrecarregando as turmas de AEE, não atendendo de acordo com a necessidade da criança, e aí a gente acaba ou criando uma lista de espera de crianças para salas de AEE, enfim. Então, é muito importante que quando se vá fazer esse encaminhamento, quando for fazer esse encaminhamento para a sala de AE, que tenha uma análise da equipe da Secretaria de Educação, da equipe da escola, junto com uma equipe multidisciplinar, mesmo que não tenha um laudo médico, mas que exista um parecer, um laudo técnico da equipe da Secretaria. Porque senão, muitas vezes, o AE acaba deixando de ser um atendimento especializado e passa a ser um reforço escolar. Então, é isso que a gente precisa tomar muito cuidado sobre o encaminhamento dos alunos para as salas de AE, tá bom? Então, acho que isso ficou claro. E uma coisa também que eu já conversei com a doutora Sarita, perguntei, esse atendimento, ele deve ser individual ou pode ser em forma de agrupamentos, né? Então, o que a gente entende, muitas vezes, tem casos onde a criança precisa, inclusive, aprender a se socializar. Então, não adianta ela ter um atendimento educacional individual, se lá fora, no mundo lá fora, ela vai ter que aprender a conviver com as pessoas, ou mesmo na escola. Então, o que a doutora Sarita falou é muito importante. Cada município deve fazer aí a sua regulamentação das suas salas de AE, de acordo aí com a realidade do seu município. E acabou de chegar uma pergunta dizendo, é obrigatório ter sala de AE na escola? Não, isso aí vai de acordo com a realidade do município. Se o município tem condições de ter uma sala de AE por escola, perfeito. Se não tem, pode fazer em forma de polos, né? A cada X número de escolas, uma escola atende as escolas do entorno, ou um polo único na cidade, dependendo do tamanho da cidade. Então, o AE, o atendimento educacional especializado, não necessariamente tem que ser na escola, mas tem que atender a necessidade aí dos alunos e das famílias e, de preferência, não dificultar para a família, né, essa ida até essa sala de AE, para que essa família tenha essa facilidade também de levar a criança. Porque muitas vezes a gente fala que é obrigatório, que a família tem que levar, no entanto, nós também não facilitamos isso e muitas vezes dificultamos, sabemos que as famílias têm as suas obrigações também durante o dia, trabalho, enfim. Então, a gente precisa, nós, enquanto gestores, olhar para a nossa rede, né, e ver, fazer essa distribuição dessas salas de uma forma que atenda aí com qualidade as crianças. Eu acho que com relação às salas de AE, eu acho que a gente já esclareceu. E deixar muito claro que esse atendimento não é um atendimento clínico, então não é um atendimento individual. Pode ser que em alguns casos seja importante o atendimento ser individual, uma criança por vez, e pode ser que em determinados grupos ou determinadas deficiências de crianças, é inclusive importante que essa criança esteja agrupada, né? Grupos de 3, 4, 5,
porque é um atendimento educacional e não é um atendimento clínico. Acho que isso tem que ficar muito claro. Doutora, uma coisa que as pessoas querem saber muito, né, a respeito de cuidador. Eu acho que essa é a dúvida que mais e deve chegar direto aí para vocês. Inclusive, recentemente, solicitei para o doutor Silvio também um parecer a respeito aí do cuidador, profissional de apoio, quem tem direito, quem não tem direito. Então, é o que mais a gente tem aí recebido de questionamento, tanto das famílias quanto dos professores, inclusive da promotoria, né? Infelizmente hoje existe a judicialização, então todo mundo entendeu, né, que acredita que entende de educação e vai lá e dá uma determinação. Muitas vezes o médico também, né? E a gente sempre questiona com todo respeito, né? Mas o médico entende de medicina e nós da educação entendemos da parte educacional, né? Então, essa questão de cuidador, né? Quem tem o direito a ter o cuidador, todos os alunos com laudo têm direito a ter o cuidador, qual é esse profissional, enfim, fala um pouquinho pra gente e depois eu vou trazer um pouquinho da experiência do chão da escola, da sala de aula com essa questão de cuidador. Ah, muito bem, Márcia. Realmente, essa é uma dúvida frequente de todos os sistemas de ensino em relação a esse acompanhante, a esse cuidador, a esse profissional para o aluno de educação especial. Nós não temos na nossa legislação federal, nenhuma na LDB, no Estatuto da Criança e do Adolescente, nenhum documento, nenhuma norma que diga que todos os alunos público-alvo da educação especial ou todos os alunos matriculados na modalidade de educação especial têm direito a um acompanhante, a um cuidador, enfim, ou a um profissional a mais, tá? Digamos assim. Mas nós temos algumas referências e daí a gente tem a nossa interpretação no sentido de que nem todos os alunos precisam do acompanhante, precisam do cuidador. Cada aluno de educação especial tem ali as suas especificidades, tá? Então, é a equipe escolar, a equipe pedagógica, seja essa equipe multidisciplinar, instituída no âmbito do sistema ou no âmbito das escolas, dos polos, que podem e devem avaliar as necessidades de cada aluno. Pode ser que um aluno precise de um cuidador, ou seja, uma pessoa para ajudá-lo, por exemplo, numa atividade de higiene, levar ao banheiro e tal, mas ali dentro da sala de aula ele não precisa de nenhum profissional. E pode ser que a deficiência do aluno não necessite, não requeira que ele tenha ali um cuidador, ele consegue se locomover, ele consegue praticar ali os atos da sua vida diária, alimentação, locomoção, higiene, porém dentro da sala de aula ele tem ali a necessidade de um apoio pedagógico a mais que às vezes o profissional da sala de aula não consegue atender, tá? Então, em termos de legislação, nós temos a lei do autismo, que é uma lei chamada, né, lei do autismo, que é a Lei Federal 12.764 de 2012, que diz o seguinte: são direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Parágrafo único. Em caso de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno de espectro autista, incluídas nas classes comuns do ensino regular, terá direito ao acompanhante especializado. Então, vocês vejam que a própria lei diz que, em casos de comprovada necessidade, ou seja, nem sempre há necessidade do acompanhante. Isso é preciso ficar claro. Nem todos os alunos precisam do acompanhante. Mas há alunos que precisam. A equipe escolar identificou que esse aluno precisa sim de um acompanhante. Qual é o perfil desse acompanhante? A nossa legislação não fala, nem essa lei do autismo ela diz, ela fala do acompanhante especializado. Lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é de 2015, se eu não me engano, ele diz que lá, quando vai regulamentar a parte dos direitos da pessoa com deficiência à educação, ele fala brevemente do profissional de apoio escolar. E quando se refere a esse profissional de apoio, se refere ao profissional que promove ali o acompanhamento do aluno em atividades de higiene, locomoção, deixa eu ver se eu anotei aqui.
Sim, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é a Lei 13.146 de 2015. Atividades de alimentação, higiene e locomoção, tá? Então, é isso que a gente tem na legislação. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, falando desse profissional de apoio escolar, não fala qual é a habilitação, qual é a formação desse profissional, mas que seria uma pessoa para ajudar o aluno, na verdade, a pessoa com deficiência, né, no caso que a gente está falando do aluno, nas suas atividades de alimentação, higiene e locomoção, e temos a lei do autismo, que é de 2012, falando que nos casos de comprovada necessidade, o aluno tem direito ao acompanhante. Então, a gente volta para a questão da competência da equipe escolar avaliar qual é a necessidade desse aluno, se ele precisa ou não do acompanhante e quando ele precisar, qual é a característica desse profissional, qual é o perfil desse profissional. Então, por exemplo, se a gente for pensar num aluno que, por exemplo, que é cadeirante, ele intelectualmente, ali dentro da sala de aula, não há necessidade, muitas vezes, de se colocar um segundo profissional ali, seja um estagiário ou um segundo professor, alguém para ficar o tempo todo ali ao lado dele. Por quê? Porque ele tem condições de acompanhar a aula normalmente, de interagir com os alunos, de participar das atividades. Porém, pode ser que no intervalo ou numa atividade, numa hora que ele precise se locomover, que ele precise que seja chamado ali um profissional, um cuidador, um profissional de apoio escolar que venha ajudá-lo nessas atividades básicas de alimentação, de higiene ou de locomoção. Então, vejam que cada aluno tem as suas necessidades. E aí a gente precisa, então, com base nesse parecer, nessa avaliação da equipe escolar, saber quem é esse profissional, tá? E aí as nomenclaturas são diversas, né, Márcia? Depende da estrutura de cada escola, de cada sistema de ensino. Nós temos municípios e sistemas que já têm ali no seu quadro de pessoal um profissional de apoio, seja ele cuidador ou auxiliar de vida escolar. Nós vemos muito essa nomenclatura, auxiliar de vida escolar, que é aquele profissional que está ali à disposição do aluno. Ele não é pedagogo, ele não tem formação pedagógica. Por quê? Porque dentro da sala de aula o aluno já recebe o atendimento do professor da sala, no contraturno ele já tem o atendimento do profissional de AEE, que é um professor, uma pessoa especializada na área, mas que ele está ali à disposição na hora do intervalo para ajudar o aluno numa atividade de ir ao banheiro, de locomoção, de alimentação, enfim, tá? E muitas vezes nós temos ali as necessidades desse profissional que fica dentro da sala de aula, auxiliando ali, dando um apoio para o professor titular da sala. Precisa ser um segundo professor? Precisa ser um outro profissional docente do quadro? Não necessariamente, tá? Muitas vezes nós vemos, e isso é perfeitamente legal, a presença dos estagiários de pedagogia, dos estudantes, que estão ali dentro da sala de aula, aprendendo, né, e exercendo as suas atividades sob a supervisão de um profissional habilitado, que é o professor titular da sala, mas que dão aquele apoio ali para o professor, tá? Então, depende muito da estrutura do sistema e depende muito da necessidade de cada aluno. Perfeito, doutor. E agora eu vou falar estando aí no chão da escola, no chão da sala de aula, né? Então, assim, primeiro, uma vez que nós temos uma política de educação especial na perspectiva de educação inclusiva, o aluno ele está inserido no ensino regular, quem é responsável pela aprendizagem desse aluno é o professor da sala. Então, é muito comum, muitas vezes, a família solicitar um professor de apoio, ou, às vezes o próprio professor da turma, às vezes um diretor de escola, precisa que seja um professor. E aí, muitas vezes, com isso, nós deixamos de ser uma educação inclusiva para ser uma educação para aquela criança, né? Então, o professor da turma, ele deve também ser responsável pela aprendizagem daquele aluno com deficiência. Aí veio a pergunta, mas nós professores não conhecemos de todas as deficiências, não sabemos como lidar com tudo isso. E aí entra o atendimento educacional especializado, os profissionais das salas de AE, que estarão fazendo o quê?
a adequação curricular e, inclusive, orientação aos professores das salas de aulas regulares. Então, esse trabalho, o AE também tem, dentre todas as suas competências, uma delas é orientar o professor da sala e fazer também a adequação curricular desses alunos. Porque o cuidador, o profissional de apoio, a própria legislação diz que é para dar condições para que essa criança esteja acompanhando a sala de aula, seja na questão da alimentação, muitas vezes a troca de fralda, a questão muitas vezes de conduzir essa criança, se é uma criança cadeirante. Então, cada criança é uma criança, cada criança tem a sua deficiência e tem que ter um olhar diferenciado para cada criança. Uma outra pergunta que surge, é um cuidador para cada criança? Depende. Às vezes a gente consegue que um cuidador dê conta de 2 crianças na mesma sala. Né? Porque não são deficiências que necessitam o tempo todo do cuidador ali e ele consegue dar conta de 2. Então, não existe uma legislação que obriga que seja um cuidador por criança, que toda criança laudada tem que ter um cuidador. E outro dia eu vou dar um exemplo aqui que uma mãe me disse, né? Uma criança autista, super belezinha, o grau dela é leve e a mãe exigindo um cuidador. E aí eu falei, mãe, muitas vezes o cuidador vai tirar a autonomia do seu filho. O que nós mais queremos fazer com as crianças, e isso inclusive eu tenho certeza que está em todo o PPP, né, em todo o projeto político-pedagógico das escolas, é dar autonomia para as crianças, que as crianças sejam cidadãos autônomos. Isso também para as crianças com necessidades, com deficiência. E aí, se eu coloco um cuidador ali, a criança ela tem potencial, mas a gente acaba tirando a autonomia dessa criança, porque o tempo todo tem uma pessoa ali dizendo o que ela tem que fazer. E aí a mãe disse, não, Márcia, eu entendo, mas é que ela é muito dispersa. É que precisa ter uma pessoa o tempo todo falando, olha, faz a lição. E aí eu até brinquei com a mãe, eu falei, olha, pessoas dispersas a gente tem, tendo deficiência ou não, né? Esse é o papel do professor, de estar chamando atenção. Acaba sobrecarregando o professor? Sim, né? Mas é o papel dele de ter esse olhar aí, estar acompanhando a atenção das crianças durante a aula. Então é muito importante deixar claro que quem que vai determinar se a criança tem ou não o direito ao cuidador, a legislação traz, tem direito, inclusive do autista. Mas a própria lei do autista diz que depende de uma avaliação técnica. Então, a escola vai avaliar, a Secretaria de Educação, junto com a sua equipe de educação inclusiva, toda a Secretaria de Educação tem a sua equipe de educação inclusiva, a sua coordenação de AEE. Então, não é só o professor da sala também, é muito comum, viu, Sarita? O professor da sala falar para a família solicitar. Né? Ele entende que muitas vezes vai facilitar um pouco o trabalho. Nós entendemos que tem casos que precisa sim, mas tem casos que a criança tem potencial. E se muitas vezes a gente colocar um cuidador, essa criança não vai se desenvolver. Então, por isso que é muito importante esse olhar técnico. E aí, eu vi que muitos colocaram, é muito comum, junto com o laudo médico, já vira a descrição para um cuidador. Né? E aí nós podemos, enquanto profissionais da educação, e eu sempre, quem me assiste, sempre sabe que eu falo, a educação é uma ciência, nós temos que estudar. A educação ela tem a sua legislação própria e nós temos que nos apropriarmos dela para a gente até questionar. Falar, não, doutor, o senhor entende de medicina, nós entendemos de educação, inclusive entendemos da legislação educacional. E é por isso que nós estamos aqui conversando sobre isso, inclusive para dar suporte para vocês, pais, para vocês professores, diretores, secretários de escola, saber até argumentar com o médico, muitas vezes argumentar com uma promotoria. Eu tinha de tanto eu argumentar com a promotora aqui do município de Atibaia, ela nunca mais determinou nada para mim. Ela sempre consultava, eu era um órgão consultivo dela, doutora Sarita. Porque toda vez que ela determinava, ela entrava, ou a juíza entrava, né, com aquela ação judicial que você tem 24 horas para atender, a gente atende, né? Não vamos descumprir uma ordem judicial, que eu não sou louca nesse sentido. Mas, imediatamente, eu já entrava com
com uma contra-argumentação e a gente sempre ganhava. É desgastante, né? E muitas vezes nós temos que mostrar que nós temos consciência e nós temos propriedade daquilo que nós estamos falando. Nós não precisamos ficar refém, não devemos ficar refém da judicialização. Nós temos que, sim, atender aquilo que... E para não chegar ao ponto de judicializar, a importância do diálogo com essas famílias, a importância do diálogo com esses profissionais da educação, mostrar o que está, a legislação ampara, o que não ampara, o que nós podemos fazer. Essa semana eu fiz isso com uma mãe. Ela querendo entrar via judicial, a advogada dela me ligou, eu expliquei todos os atendimentos que a filha dela tinha direito, e aí ela entendeu. A própria advogada falou: Márcia, eu vou voltar a conversar com a mãe. Né? Então, assim, e a gente entende a ânsia da família. A família quer o melhor para o seu filho. E nós temos que mostrar para essa família que nós também queremos o melhor e o que nós estamos fazendo é o melhor para o desenvolvimento do filho e sempre baseado na legislação. Né? Então, é muito importante esse nosso conhecimento. Não somos da área da legislação, mas nós temos todo esse suporte, né? E é por isso que nós estamos fazendo aqui esse bate-papo. Perfeito, Márcia. Oi, doutora, pode complementar. Só para complementar, para reforçar, o que você disse, muito bem explicado, por sinal, porque vocês têm a experiência do dia a dia. E nós, enquanto consultores na área de educação, na área de legislação, a nossa fala e a nossa orientação é também nesse sentido, tá? De que quem melhor que a equipe escolar, que os profissionais que estão ali diariamente com o aluno, para entender as suas necessidades e as suas especificidades e determinar o melhor atendimento. Então, realmente, nós somos surpreendidos com ofícios de promotoria ou com requerimentos da família, mas que querem realmente o melhor para as crianças, o melhor para os alunos. Mas é preciso ter esse diálogo com a equipe escolar, tá? Para que haja clareza no atendimento, para que a família saiba todos os atendimentos que esse aluno está recebendo na rede de ensino, para que promotoria, conselho tutelar entenda como funciona esse atendimento. Isso é muito importante, por isso a equipe tem que realmente estar preparada. O gestor precisa estar preparado para orientar a sua equipe de profissionais. O professor ali precisa estar preparado para o diálogo com a família, tá? Mas aí, e aí que eu quero pontuar aqui, a importância de se ter, seja no âmbito da escola, ou dos polos, ou em âmbito de secretaria, de sistema de ensino, a equipe técnico-pedagógica de educação especial. Porque o que eu observo, muitas vezes, ou o profissional, ele quer esse atendimento, incentiva a família, como você deu o exemplo, ou, às vezes, ele acha que precisa, mas não se sente seguro de indicar esse atendimento para a família, ou a família não aceita, a família não compreende que o aluno precisa desse atendimento educacional, e aí o professor, ele se sente inseguro e diz assim, pensa assim, mas eu sozinho, eu vou dar essa decisão, eu vou assumir esse compromisso, essa responsabilidade, e não necessariamente, tá? Por quê? Porque existe uma equipe escolar, é o professor da sala, que esse aluno está incluído, tem o professor do AIE, tem o diretor da escola, os assessores pedagógicos ou coordenadores pedagógicos de educação especial, profissionais que têm especialização na área de psicopedagogia, por exemplo, vários profissionais que atendem esse aluno e que podem, em conjunto, deliberar sobre essa necessidade. E aí, quando você recebe um questionamento, seja da família ou um questionamento do Conselho Tutelar, do Ministério Público, se a equipe tem toda essa documentação, tem todas essas avaliações, esses pareceres, esses planos de atendimento atualizados, fica mais fácil demonstrar para quem está de fora da escola que essa criança, que esse aluno está de fato recebendo o melhor atendimento e que esse atendimento está sendo direcionado por uma equipe de profissionais que são capacitados, que são qualificados na área da educação, tá? Então, muito bem a sua fala, no sentido de reforçar que quem tem competência para isso, quem tem conhecimento, quem tem sabedoria, não sou eu, Sarita, que entendo da parte legal,
são vocês, profissionais da educação, que têm conhecimento da área pedagógica e que sabem, de fato, qual é o melhor atendimento para esse aluno. Perfeito, doutora. Então é muito importante que se tenha um plano para essa criança deficiente, que se olhe cuidadosamente para essa criança, que se faça um acolhimento para essa família, porque, de fato, quando a família não se sente acolhida, quando a família não vê que está tendo um olhar para o seu filho, a família vai buscar os seus direitos, né? As famílias mais esclarecidas, e nós temos casos das famílias que não. E aí nós temos um outro extremo, doutora, a família que nega os atendimentos. E aí também é um outro trabalho, né? A secretaria, a equipe escolar apresenta para as famílias toda a necessidade dessa criança participar dos atendimentos e a família também se nega. E aí é um outro momento também de acolher essa família e mostrar todos os direitos que essa criança tem. Então, assim, até uma pessoa colocou, nós somos professores médicos, professores psicólogos. Não, nós somos professores, mas sendo professores, nós temos que sim, entender de educação, estudar, inclusive a parte de legislação. Nós não somos advogados, nós não somos médicos, mas dentro da ciência da educação existe esse mundo de legislação educacional, existe a questão do pedagógico, essa questão de atendimento educacional especializado. É uma obrigação nossa enquanto educadores. Nós temos que ter esse conhecimento. Então é preciso conhecer sim, para saber conversar, dialogar com a família, saber dialogar com o Ministério Público. Eu entendo que o Ministério Público, às vezes a gente tem um pouco de receio, mas eles estão sempre abertos ao diálogo, né? Então, secretário de Educação, eu já fiz isso, marque uma reunião com a promotora da sua cidade, apresente todas as ações, peça, inclusive, sugestões, orientações. Olha, doutor ou doutora, o nosso município tem feito isso. O que mais, dentro da legislação, a gente tem que oferecer? O que você sugere? Então, assim, é muito importante essa abertura de diálogo com a família, com o Ministério Público, talvez com o médico dessa criança, né? Chama para conversar a equipe da Secretaria de Educação, a equipe da escola, enfim. Então, eu sempre acredito que o diálogo é o melhor caminho. No entanto, para a gente poder dialogar, nós temos que ter um planejamento, nós temos que conhecer da legislação e nós temos que entender as necessidades dessa criança. Então, é um estudo profundo, a gente sabe que dá trabalho, sim. Ninguém falou que ia ser fácil, né? Mas para que essa trajetória seja leve, seja tranquila, é muito importante a gente antecipar tudo isso. É importante a gente ter todo esse planejamento, porque aí não há desgaste. Porque depois que vier uma ação judicial, aí vem o desgaste, né, doutor? Porque daí tem que atender, não tem como atender. Aí a família se sente empoderada, tá vendo? Eu ganhei na justiça, né? Isso acontece sim. E aí passa para outra família, olha, se você procurar um advogado tal, ele vai ganhar na justiça, né? E aí vira um certo transtorno e um desconforto muito grande. Então, eu acho que eu sempre fui muito favorável ao diálogo e principalmente a gente entender, né? Então, sempre quando eu preciso, eu peço socorro pro Dr. Silvio Grabowski, né? Então, os secretários que são associados aí a Undime, nós temos aí todo um corpo jurídico que pode estar nos assessorando, encaminha o caso, eles dão um parecer no olhar da legislação, e aí a gente encaixa esse olhar da legislação dentro do olhar pedagógico. Então, eu acho que isso é muito importante. Doutora, tem mais alguma coisa? O nosso último item aqui seria outras estratégias de dúvida sobre atendimento. Tem a jornada escolar reduzida, o atendimento domiciliar. Surgiu também uma pergunta, a criança que fica no período integral, isso eu não sei responder, doutora. A escola de período integral, e como que essa criança vai fazer o atendimento educacional especializado? Eu acredito que a escola tem que se organizar para isso, né? Mesmo a criança estando no período integral, a escola precisa garantir esse atendimento educacional especializado. Fala um pouquinho para a gente desses outros tipos de atendimento. Sim, realmente, a criança que está matriculada no período integral, de acordo com a legislação, ela tem que ficar na escola, ali no atendimento educacional, no mínimo 7 horas. E o atendimento educacional especializado entra nesse cômputo de jornada, tá? Então, realmente, precisa ali adaptar, às vezes, uma questão de horários,
né? Porque de repente naquela unidade escolar não tem a sala de recursos para que o AE seja feito ali, mas deve-se garantir sim o atendimento desse aluno, e esse atendimento no AE é computado como carga horária para fins de cumprimento aí da legislação, tá? Em relação a essas outras questões que a gente deixou aqui anotado, né, Márcia? A questão de jornada escolar reduzida ou atendimento domiciliar, que a gente sabe que tem alguns alunos que não conseguem o tempo todo frequentar a unidade escolar. O que eu quero dizer? Que há sim possibilidade da equipe escolar deliberar sobre essas questões quando for necessário. Então, de repente, o aluno está passando, por exemplo, por um tratamento de saúde, que ele não consegue frequentar a escola o tempo todo, ou todos os dias da semana, ou houve uma mudança de medicação, por exemplo, para aquele aluno ficar ali 5 horas na escola, num turno regular, que isso acaba trazendo prejuízos para a própria criança, para o próprio aluno. O que fazer nesses casos? A equipe escolar ela tem competência, sim, para que, excepcionalmente, sejam ofertadas essas flexibilizações, tá? Isso não é errado, não é impossível de acontecer. Ou de que esse aluno receba, por um período de tempo, o atendimento educacional na sua residência. Nós tivemos agora a experiência da pandemia, que isso ficou muito claro para as pessoas, de um modo geral, que é possível esse atendimento não presencial na escola, um atendimento em casa, com atividades não presenciais, quando a saúde desse aluno precisar. Então, isso é possível sim, porém a nossa legislação nacional não traz tanta clareza. O atendimento domiciliar, hoje ele está claro lá no artigo 4A da LDB, mas é uma legislação, é um artigo que foi inserido em 2018, então é recente, tá? Nós não tínhamos tanta clareza. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno de educação básica internado para tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar, tá? Então, às vezes, essa criança está lá em casa durante um tratamento. Então, é garantido esse atendimento, a gente tem clareza na legislação. Porém, como faz esse atendimento? Quantas horas por semana? Ou quais são as atividades que esse aluno irá receber? Ou esse aluno ele não consegue ficar ali na escola 5 horas no turno regular. A gente pode, por um período, reduzir, por exemplo, para 3 horas, ou algumas vezes na semana. É possível sim, tá? Qual a minha orientação? Que a normativa local tem a previsão dessas questões. Por quê? Porque na legislação nacional nós só temos referências, nós só temos diretrizes para a organização desse atendimento. Mas várias questões, como eu citei aqui, não estão regulamentadas de forma clara ou em forma de procedimento mesmo, como a equipe deve agir. Então é importante que o sistema de ensino tenha ali a sua normativa e preveja essas possibilidades, tá? Então, às vezes o aluno mudou uma medicação, está muito agressivo, está causando tumulto ali na classe regular, mas é uma questão transitória, uma questão temporária. Então, por um tempo, a equipe avalia e determina como será esse atendimento desse aluno, essa jornada escolar reduzida, ou até mesmo por um tempo vai frequentar ali só o AE, ou vai receber o atendimento por meio de atividades não presenciais na sua residência, tá? Porque às vezes a equipe não está preparada, né, para algumas situações, então é melhor que o aluno fique em casa e receba o atendimento educacional em casa, do que venha para a unidade escolar, porque às vezes a equipe escolar não está preparada para cuidar da saúde daquele aluno no ambiente escolar, tá? Então, só queria reforçar isso, que essas questões, elas não são impossíveis de acontecerem, elas são possíveis. Mas eu sei também, trabalhando aí na educação, eu sei que às vezes a equipe se sente insegura em determinar essas questões. Por isso que é importante que no âmbito do sistema tenha ali a sua regulamentação de educação especial e que esses temas sejam tratados, sejam abordados ali no regulamento local. Perfeito, doutora. Bom, ainda voltando, a gente já vai encerrar, porque já deu 1 hora de live, e aí senão fica muito cansativo.
Mas voltando um pouquinho aí para a questão da sala de aula, uma pergunta muito frequente que fizeram demais aqui é a questão de existe um limite de número de alunos com deficiência por turma, por sala de aula? Não tem, Márcia. No âmbito da legislação nacional, federal, não existe regulamentação. Nem para as classes comuns, para as classes regulares. Hoje a gente não tem na LDB, tem que ter para educação infantil, ensino fundamental, X alunos, não tem. Nem tem a quantidade de alunos incluídos, alunos de educação especial incluídos, ou o número de alunos das classes de AE, nesses agrupamentos que a gente falou agora há pouco, né? Você deu o exemplo, seu atendimento ele precisaria ser individual ou poderia ser em grupos. Não existe na legislação nacional. Por isso, cabe ao sistema de ensino regulamentar essas questões. Lá na LDB, a gente tem, no artigo 11, dizendo que os municípios têm competência de baixar normas complementares para o seu sistema de ensino. Então, essa normativa que eu falei aqui várias vezes para vocês, ela pode trazer essas questões, regulamentar esses temas, porque nós não temos referência na legislação federal, ou seja, nós não temos normas obrigatórias. Cada sistema de ensino tem adotado aí um parâmetro de acordo com a sua realidade, mas talvez para trazer segurança para a própria equipe escolar e para as famílias entenderem, quando isso está regulamentado, isso traz clareza para todos, né? Então fica aí também essa recomendação, essa orientação. Na questão dos agrupamentos de alunos, se eu não me engano, aqui na Rede Estadual de Ensino de São Paulo, e vários municípios que eu atendo, eles têm agrupamentos de até 8 alunos no AEE, por exemplo, tá? Tem um parâmetro aí, uma média de atender nas classes de recursos multifuncionais, turminhas de alunos, né? Grupos de alunos, de acordo com as suas deficiências, né? Com deficiências semelhantes ou né, parecidas, em grupos de até 8 alunos. Nas classes regulares, isso varia muito, até mesmo porque a gente depende muito da quantidade de séries e anos de cada, né? Na minha rede eu tenho, sei lá, por exemplo, 3 primeiros anos, 2 salas de segundo, e então, de repente, você precisa incluir aquele aluno na sala, porque só tem aquela sala, então não tem como, às vezes, também estabelecer números assim muito restritivos, porque o aluno não pode deixar de ser atendido também por uma regra, né, um número que às vezes não é real, né? Então, cada município, cada sistema de ensino tem que olhar bem ali para a sua realidade. Por isso, mais uma vez, a importância de cada rede municipal, cada sistema de ensino, regulamentar o seu atendimento educacional, a sua educação inclusiva, ter toda aí uma regulamentação, olhar para todos os casos, para que exista aí uma diretriz e uma equidade no atendimento, né? Para que exista aí um atendimento que tenha uma diretriz específica. Claro que jamais infringindo a lei maior, a lei federal, então, baseado na lei federal, criar as normas específicas de acordo com cada realidade. Uma coisa que me dói muito, doutora, falando de número de alunos por sala, às vezes a gente pergunta para um professor, quantos alunos você tem? Aí ele fala, eu tenho 30 mais 2 de inclusão, né? Então, assim, gente, se nós estamos falando de inclusão, são todos os alunos, né? Então, nós temos, não é 30 mais 2 de inclusão, eu tenho 32 alunos, né? Então, aí a gente já tem uma fala preconceituosa, uma fala de exclusão, né? Não é uma fala na perspectiva de educação inclusiva, né? Há necessidade de um cuidador, há necessidade de um apoio para esses 2 alunos, e aí isso quem vai definir é a rede junto com a equipe escolar, mas ele não deixa de ser um aluno como os demais alunos, né? Então, a gente precisa tomar cuidado até com a forma como a gente fala. Às vezes recebe um pai para fazer matrícula. O senhor precisa procurar outra escola, porque aqui a gente já tem muito aluno de inclusão, né? Então, imagina a família recebendo uma fala dessa. Então, a gente, inclusive até a nossa postura, o nosso jeito de falar, isso tudo também demonstra como é o nosso atendimento na educação inclusiva. Então, acho que além de toda a legislação, e eu vou encerrar minha fala aqui, trazendo essa questão, né? Então, além da legislação que nós temos que seguir,
a gente não pode esquecer que existe um ser humano. Existe uma família que muitas vezes não foi preparada para receber uma criança com deficiência, assim como nós também na escola não, mas que a gente precisa abraçar. E muitas vezes se colocar no lugar do outro, a questão da empatia, né? Então tem tudo isso. A gente tem que trabalhar com a legislação, organizar o sistema de ensino, regulamentação e também olhar muito para a questão afetiva, a questão humana, que eu acho que é um grande diferencial no atendimento da educação inclusiva, tá bom? Estão pedindo a lei de obrigatoriedade do AEE. Na verdade, não existe uma lei específica, a doutora falou. É a própria lei do direito da criança, a obrigatoriedade de frequentar a escola, né, doutora? É a mesma lei. Mas o que nós temos como referência para vocês estudarem e acompanharem é a resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, número 4 de 2009. Ela é a resolução que trata especificamente do AEE, tá? Então, assim, lei nós não temos. Nós temos referências na Constituição Federal, na LDB, dizendo que o aluno tem direito ao atendimento educacional especializado. Mas lá nessa resolução do Conselho Nacional que nós temos ali esclarecendo o que é o AEE, a sua função complementar, né, o aluno que tem deficiência ou transtorno do desenvolvimento tem direito do AE como forma de complementar a sua formação no contraturno. O aluno de altas habilidades ou superdotação, ele tem o direito do AE para suplementar a sua formação. Ele já recebe uma formação no turno regular, mas essa formação não é suficiente para todas as suas habilidades e competências, então ele vai no contraturno para que isso seja suplementado, né? Diferente ali dos outros alunos. Só também... Doutora, repete de novo, só para eu escrever aqui. É Resolução 4 do Conselho Nacional... da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, número 4 de 2009. Essa é a que é específica do AEE, tá? CNE-CEB 4 de 2009. E a Diretriz Geral da Educação Infantil, aquela mais antiga, é a número 2 de 2001, tá? Mas a do AEE é essa de 2009. Tá ótimo. Isso. Bom, doutora, assim, daria para a gente ficar mais um tempão conversando, mas você tem os seus compromissos e uma live muito extensa também fica cansativa. Então, quero aqui agradecer de novo a sua participação imensamente, muito obrigada. Deixa aqui os seus canais, fale um pouquinho da Pública Educacional. Eu adoro assistir, a doutora faz uns videozinhos lá no Instagram da Pública. Esses dias ela fez de transporte escolar. Então, são videozinhos rápidos que acabam nos ajudando aí nas tomadas de decisões, esclarecendo algumas dúvidas voltadas à legislação. Então, faça aí a sua despedida, fale aí dos seus canais, faz aí o merchan de vocês aí, porque eu acho que é muito importante cada vez mais nós da educação termos acesso aos estudos voltados para a legislação educacional. Obrigada, Márcia, mais uma vez. Eu vou falar assim aqui dos nossos canais, mas antes eu quero agradecer a participação de todos vocês. Nossa live aqui, ó, mais de 200 pessoas ao vivo com a gente, estudando sobre legislação educacional, sobre educação especial. Muitas pessoas conhecidas. Um beijo novamente para o seu Oswaldo, que participou e interagiu aqui. O seu Oswaldo é secretário de Educação aqui de Adamantina, da cidade que eu tenho, né? A gente tem o escritório Grabowski Advogados Associados. Mas o seu Oswaldo foi meu diretor de escola, gente, quando eu frequentei lá, pequenininha, o ensino fundamental. Então, o seu Oswaldo é um querido. E eu já tive a oportunidade também de trabalhar com ele como profissional, já advogada, consultora, num outro município, que é o município de Lucélia, que ele foi secretário de Educação. Então, muito obrigada, seu Oswaldo, pelos comentários, pela participação. Muito obrigada a todos vocês. A Camila, aqui da nossa equipe, também vi aqui interagindo. Obrigada à equipe do Grabowski Advogados Associados, que estão aqui com a gente. A equipe da Undime, eu vi aí o Marcos, o pessoal. Muito obrigada pelo carinho sempre, viu, Márcia? Vocês e toda a equipe da Undime sempre muito respeitosos e carinhosos com a gente. Então, fica aí, então, pessoal, lá no escritório Grabowski Advogados Associados, que presta consultoria jurídica para a Undime, vocês têm todo o atendimento da nossa equipe,
via e-mail, né, Márcia? O pessoal pode fazer as consultas e a nossa equipe responde por meio de pareceres. E também nós temos esse outro canal, essa outra empresa, que é a Pública Gestão Educacional, que é uma empresa voltada para cursos na área de direito educacional. Então, de tempos em tempos, nós abrimos vagas para o nosso curso de Direito Educacional, que é um curso realmente voltado para profissionais da educação, uma linguagem clara, objetiva, onde nós trazemos as questões práticas do dia a dia, porque às vezes a gente sabe que a legislação está escrita de um jeito, mas na prática, ali no dia a dia, as questões precisam ser resolvidas. E na Pública Gestão Educacional, como a Márcia disse, nós frequentemente publicamos ali artigos, vídeos, posts sobre temas de legislação educacional. Então é isso, pessoal. Um beijo a todos, um beijo à minha equipe, Grabowski Advogados Associados da Pública. E mais uma vez, obrigada, Márcia, e a todos pela participação. Obrigada, doutora Sarita. É importante dizer que os municípios associados à Undime têm aí todo o apoio jurídico da Grabowski Associados, mas precisa passar pela Undime a solicitação, tá? Então é muito importante isso, não adianta ir direto lá no Grabowski, que eles não vão atender, porque a gente precisa saber se o município é ou não associado para a gente poder dar o suporte. Então, você, município associado, precisou de algum parecer? Solicita para o seu secretário de Educação enviar um e-mail para a Undime. Eu vou pedir para o Marcos colocar aí nos comentários o nosso e-mail. É undimesp@undime-sp.org.br. Sigam também as nossas redes sociais da Undime. Sempre a gente tem a live com o Dr. Silvio, com a doutora Sarita e tantas outras informações. Tá bom? Então, agradeço muito a participação de todos vocês. Tivemos aí um público bem alto, né, doutora Sarita? É um tema importante e que eu acho que hoje foi só um primeiro bate-papo. A gente precisa fazer mais conversas a respeito de educação inclusiva, de educação especial. Doutora, obrigada mais uma vez. Um abraço a todos do Grabowski Associados. E até uma próxima. Um beijo, pessoal. Um beijo para a Vânia aí, nossa aluna, ó, tá mandando aí, é aluna. E eu já fiz curso, viu, doutora Sarita? Eu já fiz curso pela gestão, pela Pública Gestão Educacional. Eu já fiz direito educacional lá. E me ajudou muito e tem me ajudado muito. Tá bom, pessoal? Pena que acabou. Beijo. A gente precisa finalizar. Tchau, gente. Um beijo. Tchau, doutora. Tchau.